Bem-vindos e bem-vindas a mais um Diva de CNPJ, toda quinta-feira aqui no canal UOL, e eu tenho o prazer de falar com o Norton Mello, criador do ETN, né? Eu treino com o Norton, para quem se pergunta de onde veio o nome do aplicativo, e fundador e ex-sócio do Estúdio Core. Estúdio Velocity. Do Velocity, que está em um monte de lugares que você vendeu recentemente, Sim. né? A gente vai passar por essa história já. Sim. Mas me conta, você começou como jogador de futebol, né? Por incentivo do teu pai? Foi. Primeiramente, obrigado pelo desculpa, convite, fico muito feliz de estar aqui. Não, tranquilo. Eu comecei no esporte através da influência do meu pai é apaixonado por futebol. Então, ele já me levava em estádio de futebol desde pequeno, né? Eu não lembro, mas ele fala que com 2 anos de idade ele já me levava ali no colo dele. Mas eu tenho algumas memórias, assim, com 5 anos de idade, 6 anos de idade, já frequentando o estádio com ele. Então, foi muito pela influência dele. Meu pai foi um pai muito novo. Quantos anos ele tinha quando ele te teve? Ele tinha 21. Pô, mas moleque. Com 19 ele teve a minha irmã mais velha. Então, já casou cedo? Casou cedo, com 19 anos, ele e minha mãe. Eles estão juntos até hoje? Até hoje. Olha que história bonita. E aí, então, assim, era duas pessoas recém-chegadas na vida adulta, né? Tendo filhos. 2 pós-adolescentes. Pós-adolescentes. Claro. Então, como ele gostava muito de futebol, já me levava. Ele torcia para que time? Ele torce para São Paulo? São Paulino Roxo. E aí foi nessa influência. Então, ele já me levava para jogar futebol junto com ele, com os amigos dele. E então, com 6 anos, eu comecei já a disputar uns campeonatos de futebol. E aí eu já me destacava nesses campeonatos, então eu com 6 anos eu comecei a jogar os campeonatos dos meninos de 8 anos. E 2 anos nessa idade faz muita diferença, né? Uhum. Desenvolvimento físico ali. E aí eu me destacava nessas categorias dos meninos mais velhos. E isso despertou o interesse do São Paulo, das categorias de base do São Paulo, a me chamar para jogar ali para eles, né? Para fazer um trabalho de formação para o futuro. Então, com 8 anos de idade, eu entrei nas categorias de base do São Paulo. Isso não atrapalhou, por exemplo, seus estudos? Como que era a relação do seu pai e da sua mãe? Atrapalhou um pouco. Porque, assim, eu estudei em muitas escolas até pelo fato de não conseguir, muitas vezes, acompanhar, porque estava competindo, estava treinando. Então, eu passei por várias escolas durante aí esse período. E desde essa idade, desculpe me te interromper, Norton, só estou para eu conseguir entender de onde você veio, para onde você foi. E desde essa idade você sabia que você queria trabalhar com alguma coisa do corpo? Já era uma coisa que você projetava? Eu quero ser jogador de futebol? Eu queria ser jogador de futebol, né? O sonho, assim, de quase toda criança ali, né? Então, o primeiro presente hoje foi ser youtuber. Exato, mudou, né? Mas eu recebia já a bola de futebol, o primeiro presente, então a camisa do time ali. Então, assistindo com meu pai também direto na televisão, então era muita influência, né? Então, do meu pai e do meio, né? Que ele estava me inserindo ali. Então, eu queria ser jogador de futebol, aí já estava treinando, competindo. Então, quando eu era criança, o futebol ele não era só uma diversão de criança, ele começou a passar a ser uma competição ali, alto rendimento para mim, desde muito cedo. Eu fiquei nessa, dentro do São Paulo, dos 8 aos 18. Então, 10 anos ali que eu vivi, né? Então, essa alta intensidade, competição o tempo todo e sempre visando o futuro, vou ser um jogador de futebol profissional, isso por mim, pela minha família, por todo mundo em volta, era essa esperança e essa cobrança, né? Então, eu não me preparei para uma segunda opção. Vou fazer uma faculdade disso, aquilo, né? Meus pais também não me prepararam para isso. E aí, eu do São Paulo fui para o Palmeiras, aí depois fui para o Criciúma, no Sul. E aí, fui jogando, fui fazendo minha carreira dentro do futebol. E você era bom? Eu, modéstia à parte, representava. Então, você jogava em qual posição? Meio atacante. Meio atacante. E aí, durante esse período eu cresci no meio de muitos jogadores que tiveram a vida transformada através do futebol, ficaram muito famosos. O Kaká um deles. E aí depois eu fui pro interior aqui de São Paulo, comercial de Ribeirão Preto. E aí com 24 anos eu falei, não vou mais jogar futebol e várias coisas foram desanimando durante o caminho. E aí falei, mas eu preciso fazer outra coisa na minha vida.
que eu não sei o que fazer, não me preparei para uma outra coisa. O que eu sei fazer além de jogar futebol? Treinar. Não sei, era tipo isso. Mas eu falei, vou fazer educação física. Mas a educação física que eu tinha na minha cabeça era a educação física que eu tive nas escolas, em que o professor dava a bola e falava, vamos jogar bola agora aqui. Então, era essa a educação física que eu tinha como referência. Eu vou continuar fazendo isso. Mas quando eu cheguei na faculdade, eu comecei a ver um mundo totalmente diferente do que aquilo que eu via nas escolas. E aí eu comecei a ver a possibilidade de trabalhar no meio do futebol, sendo um preparador físico. E como eu conhecia muitos jogadores de futebol, cresci junto com eles, vários deles me apoiaram, né, nessa transição, né? Porque sabiam que era um momento muito difícil ali. Então, quando você terminar sua faculdade, vem trabalhar com a gente, vem fazer minha preparação física. Então, eles abriram essas portas. E você tinha também experiência como jogador, né? Exato. Que muitos preparadores físicos talvez não tenham essa experiência como um jogador mesmo, para entender quais são as dificuldades que um jogador tem, né? Exatamente. Foi um grande diferencial isso, você entender dentro do campo e depois o fora de campo ali. Então, o trabalho tem que ser bem individualizado com cada jogador, porque vai envolver histórico de lesões, a necessidade, a posição. Então, muitas coisas ali engloba na hora de você fazer a preparação física de um atleta. A preparação física de um zagueiro é completamente diferente da preparação física de um atacante. Total. Completamente diferente. De um lateral direito para um atacante, totalmente diferente. Então, cada posição tem um treinamento específico? Chega a ser customizado nesse... Até hoje... Não se tem isso dentro dos clubes, mas os jogadores, a grande maioria, tem um trabalho extra que eles fazem com algum preparador físico ali particular deles, visando sempre essa necessidade que eles têm. Isso é muito importante. Então, o esforço físico, aí envolve o histórico de lesões e todas as coisas, que muitas vezes o preparador físico do clube, ele tem muitos atletas ali na mão dele que ele não vai conseguir fazer um trabalho individualizado com cada um. Mesmo nos clubes de alta performance? Mesmo nos clubes grandes. Mesmo. Eu não sabia, eu pensei que tinha um tratamento muito individualizado para cada um. Não, vai Porque ter, são jogadores às vezes, assim, que valem dezenas de milhões de reais. Vai ter às vezes com um jogador ou outro específico. Um Neymar, aí vai ter, mas com o resto ali do time é muito difícil. Então ele tem o treinamento, o cuidado dentro do clube, a fisioterapia, tudo, mas o resto é ele que vai ter que fazer por conta própria. E quando que você se deu conta que o futebol não era o teu futuro? Assim, você teve uma lesão? Eu tive 3 lesões sérias. Onde? Eu tive uma fratura exposta no braço. Caralho, mas não jogando? Jogando. Jura por Deus? Cacete. Aí eu fiquei... Jogando contra o quê? Uma betoneira? No braço, assim, coisa que você nunca vai imaginar no braço, saltou né? E caiu em cima do braço? Tipo uma cama de gato, que a gente chama. E aí caí, e aí meu osso saiu. Fiquei 9 meses com gesso, passei por 2 cirurgias, porque foi bem sério. Tive um problema no ligamento por causa dessa lesão. Mas você recuperou completamente o movimento? Recuperei, graças a Deus, recuperei. E aí depois eu tive 2 no joelho de ligamento cruzado. Na segunda eu tive que tirar o menisco totalmente também do joelho. E aí chega num momento em que você vai ficando muito parado por causa das lesões e chega um momento que você vai tendo uma balança entre dor e prazer. Né, naquilo que você faz. Aí chega uma hora que a balança começa a pender mais pro lado da dor, né? Então, assim, é muito esforço que você tá tendo muita dor, muito sacrifício ali, aí você começa a pesar as coisas, você não vai tendo mais tanta chance, porque você tá há muito tempo parado, às vezes. Teu rendimento vai caindo. Vai caindo, então aí vai te desanimando isso aí. Aí chega uma hora que você... E no final das contas... Foi uma tragédia que foi o melhor que poderia ter acontecido, porque te colocou num outro rumo, né? Exato. Coisas são a graça da vida, né? Nem tudo que você planeja vai dar certo, mas nem vão tudo dar... que parece uma tragédia é uma tragédia. Exato. Às vezes é uma bênção... Total, né? Eu penso isso. Nem tudo que você sonha vai acontecer, mas vai acontecer coisas que você também nunca sonhou. Então, a vida vai te levando por caminhos aí que a gente vai aprendendo a viver. E durante esses 4 anos de faculdade que você ficou fazendo faculdade, você fez o quê? Você trabalhou com alguma coisa? Aí eu fiz os estágios, né, que precisava fazer. No primeiro ano eu conciliei com o futebol. No primeiro ano eu continuava jogando ainda. Depois conciliei junto com o estágio. E depois eu já fui para essa área de treinamento individualizado quando eu estava nos 2 últimos anos de faculdade.
né? Então, acompanhando alguns trabalhos. Então foi uma transição curta, né? Foi uma transição curta. O que foi difícil, na verdade, foi a minha cabeça aceitar, né, essa transição. É um negócio que eu fazia a vida inteira e, de repente, você tá no outro lado da moeda. E o futebol ocupa algum espaço na tua vida hoje? Ocupa, assim, eu amo jogar... Como torcedor? Como torcedor, mas... Você torce para que time? Eu sou São Paulino, mas ainda, eu né? perdi aquela gana de torcedor. Depois de viver o meio, assim, hoje eu torço muito mais pelos meus amigos que jogam do que, muitas vezes, pelo clube em si. Né? E eu gosto de jogar futebol, amo jogar futebol. Ainda joga? Jogo, assim, de lazer, brincando. E tem muito jogo com ex-jogadores que o pessoal me chama. Mas esse lance de torcedor que eu perdi um pouco. Né? Mas amo acompanhar futebol. Meu pai continua São Paulino roxo, sofrendo, olhando na televisão, ficando nervoso. Vou, calma, pai. Uma hora vira. É tudo ciclo. E aí você saiu da faculdade e você fez especialização, não? Biomecânica, eu já fui pro né? treinamento funcional, especialização de treinamento funcional. E aí você é uma especialização depois da faculdade de educação física? Depois, focado em atleta de alto rendimento que eu fiz. 2 anos, não? Quanto tempo? Não, 1 ano. 1 ano. 1 ano. E aí você continuou trabalhando com atletas? Continuei. E aí quando que você começa a fazer a tua virada? Porque isso você estava com quantos anos? 26, 27? Por aí. Aí por conta da tua relação com os esportistas, você começa a fazer personal e um trabalho individual para cada um deles. E aí você começa a encontrar uma rede posterior a dos esportistas, que são as celebridades, e você começa a trabalhar com elas. Mas é que assim, o curioso é que aí eu estava trabalhando com o Kaká e ele se aposentou em 2017, né? E aí quando ele se aposentou, eu meio que cansei de trabalhar no alto rendimento. Né? Ele ia voltar pro Brasil também, eu tava voltando pro Brasil, e aí Você tava onde nessa época? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E aí depois eu trabalhei um pouquinho com um jogador chamado Douglas Costa, que foi da seleção brasileira, mas trabalhei mais 3 meses com ele, e aí eu cansei do alto rendimento. Falei, eu quero trabalhar com pessoas normais. Pessoas que têm objetivo, sei lá, de emagrecer, de ganhar massa muscular, né? Porque o esporte de alto rendimento, ele te cobra resultado para amanhã. Ele não é assim, você vai começar a treinar comigo, eu falo assim, olha, Facundo, daqui 3 meses a gente vai começar a ver um resultado legal, não sei o quê. O esporte de alto rendimento não tem essa espera de 3 meses, você precisa amanhã apresentar resultado. E são micro resultados, né? Porque é sempre muito pequena a diferença que faz realmente traz uma diferença em campo, mas os ganhos são mínimos, né? Exato, de atleta é assim. Não transforma a vida como de uma pessoa né, comum. E aí eu falei, preciso trabalhar com pessoas normais, aí voltei pro Brasil e, como que a galera se divulga, como que a galera trabalha aqui, aí veio o lance da rede social, tô vendo que o pessoal trabalha com Instagram. Mas nessa época o meu Instagram era fechado, eu não deixava só amigos que me seguiam. Isso em 2017 ainda? Por aí. Aí não tinha nada ali assim muito de treino, né, que eu postava. E nessa época, o Kaká me postava bastante ali na rede social dele, outros jogadores também. Então, vinha muita gente pedir para me seguir. E ficava ali a autorização ali, né? Ficava a solicitação para você autorizar ou não, e ficava lá, ia enchendo ali, né? O pessoal me postando, ficava enchendo, beleza. Isso durante, sei lá, 3 anos, 2015, 16, 17, o pessoal pedindo para me seguir, eu não liberava, não usava muito direito. E aí, quando eu vi o pessoal trabalhando com o Instagram, eu falei, vou começar a trabalhar com o meu Instagram também, vou abrir ele. Quando eu abri meu Instagram, foi para 33 mil seguidores. Caraca! Tudo acumulado de pessoas que pediam solicitação, de um público também espalhado pelo mundo. Aí, que ficava vendo meus treinamentos com os jogadores, e aí Você subiu ficou dando muito. 33 mil Não, só de abrir, ele já aceita tudo de uma vez. Ele aceita todos, né, que tá ali na fila. Sabia. Ele faz isso. E aí, na época, isso, assim, me assustou. E começou a vir muita mensagem de pessoas, assim, que eu não imaginava. Aí começou a vir mensagem do Fernando de Sorocaba. Eu acompanhei teu trabalho, não sei o que, queria começar a fazer uns treinos com você, vi que você tá no Brasil. Beleza, então assim, um pessoal que eu nunca imaginei conhecer. Beleza, vamos começar a fazer um trabalho. Aí deles, aí a Maiara e Maraísa quer treinar também. A Marília Mendonça. Mas tudo isso presencial? Tudo presencial.
Então, assim, quando eu cheguei no Brasil, eu tava com medo de, assim, é um mundo novo, trabalhar fora do alto rendimento para mim, e como é que eu vou me divulgar, como é que vai ser, enfim, personal depende da hora a aula ali. Então, rapidamente, preencheu meus horários. Aí eu comecei a dar 14 aulas por dia. Que também começou ia te dar um burnout. Então, aí começou uma aula seguida da outra, e aí não tinha mais como atender as pessoas. E tudo presencial? Tudo presencial. Pá, como que você fazia um negócio desse? E Na aí mesma academia? Não, eu tentava focar por bairros. De manhã só esse bairro, de tarde só esse bairro, à noite só esse bairro. Então eu saía às 5 horas da manhã de casa, voltava às 11h30 da noite. Que assim. loucura. E aí eu comecei a fazer uma consultoria online. Porque... Com qual tempo? Então, aí a minha irmã mais nova, eu coloquei ela para trabalhar junto comigo. Ela fazia o primeiro atendimento com as pessoas e depois vinha tudo mastigado para eu montar o treino, fazia de final de semana para a gente poder mandar. E como você precificava? Assim, você tinha um custo de hora-aula presencial e como que você precificava a consultoria online? Eu tinha uns pacotes que eu fazia ali da consultoria, mas na verdade que eu montava uma planilha, enviava para ela ia fazer durante um mês aquela planilha e depois a gente tinha um novo atendimento e a gente ia fazendo dessa maneira, tentando ali administrar. E aí, assim, também começou ficar inviável ali a consultoria, e porque eu comecei a trabalhar com muita gente de fora, né? Que como eu morei fora, tinha as experiências fora, então tinha uma galera que me conhecia, que também treinava comigo fora, eu quero continuar então fazendo através da consultoria. Então eu atendia muita gente assim. Chegou um momento que eu não tinha também mais como atender, e eu falei, eu vou ficar doido, porque, sei lá, futuramente eu quero casar, quero ter filho, não sei o quê, com esse estilo de vida que eu tô tendo, quando eu acordo, meu filho vai estar dormindo. Quando eu voltar, meu filho vai estar dormindo. Então, assim, eu não vou ter vida. Eu preciso sair desse formato, desse modelo de trabalho que eu fiz e começar a ver um jeito de escalar, mas sem perder o rendimento que eu tenho. Então, nesse momento, você começa a deixar de se ver como um profissional da área esportiva, começa a se ver como um empreendedor. Exato, eu comecei a me ver como empresa. Eu comecei a me ver como empresa. Preciso escalar isso de alguma maneira. E aí eu comecei a olhar para o mercado digital. Falei, o único lugar que eu consigo fazer isso é o mercado digital. Isso antes da pandemia, 2019. Antes da pandemia, 2018 para 2019. Aí eu lancei um aplicativo, 18 para 2019. O ETN já? Não, lancei um outro aplicativo. E aí eu deixei esse aplicativo quase um ano no ar, depois eu tirei ele do ar, porque eu comecei a ver muitos erros de sistema, muitas coisas que eu gostaria que fosse de um jeito e era de outro. Era um mundo novo também para mim. E quem que desenvolveu esse aplicativo para você? Era uma empresa que tinha feito. Contratou. Contratei a empresa. Gravou todos os seus vídeos? Gravei tudo ali, os conteúdos. E aí ensinava a galera a treinar dentro de casa e fora de casa. Mas aí você pagava uma assinatura para manter o acesso ao aplicativo. Isso. E aí ele customizava um treino para você de acordo com o teu objetivo. A pessoa preenchia lá todo um formulário, né, uma anamnese, e aí dentro disso, dentro do objetivo dela, o sistema mesmo gerava o treino para ela. O treino. E assim, foi um mundo novo para mim e foi uma escola para mim, porque eu comecei a ver o que funcionava e o que não funcionava no mercado digital. O que as pessoas compravam e não compravam. E o que aprendizado você tirou disso? O que as pessoas não compram? Treino em academia. É muito difícil. As pessoas que frequentam uma academia compram um aplicativo de treino. Normalmente quem compra o aplicativo de treino é a pessoa que não tem acesso à academia ou não gosta do ambiente de academia. Porque eu comecei a ver que era um mar muito grande. Até hoje, porque esse dado ele já vem há muito tempo, quase 4% da população brasileira está matriculada numa academia. Quase não 4%. Quer dizer que frequente a Exatamente. A maioria das pessoas que está matriculado não vai. Né? Muita gente assim que paga as academias ganham dinheiro, né? Isso. Então, vamos colocar 2%, metade aí vai. Existe um mar de 96%, 98% de pessoas que não é que são sedentárias, mas são pessoas que não gostam do ambiente de academia. O ambiente de academia, se a gente parar para pensar... assim, eu vivo no mundo do esporte e da atividade física, mas eu sei que esse meio é uma bolha. Então, ele mais intimida o ambiente de academia as pessoas do que incentiva. Ele é competitivo, uma pessoa fica olhando para a outra. Sim. Você tem a música que muitas vezes você pode se machucar, né? Total. Porque você tá fazendo sozinho. E aí eu comecei a pegar o exemplo da minha mãe. Eu falei, minha mãe, se eu matricular ela numa academia que tem na rua da casa dela, se eu matricular ela e ela pode ir ali no horário 6, 7 horas da noite, horário de pico da academia, eu sei que ela vai entrar lá, ela vai ver um mundo de equipamento que ela nunca viu na vida dela, uma academia lotada.
poucos professores para atender todo mundo. Então eu sei que por mais que eu faça um plano anual na academia, ela vai frequentar o primeiro, o segundo mês, depois ela desiste. Então, porque não é convidativo. E o resultado também não é imediato, não né? É imediato. Você precisa... Enfim, Então, nada tem um resultado imediato, mas especialmente na academia, por conta da barreira de entrada, você fica desestimulado muito antes, né? Às vezes você tá desconfortável com o seu corpo e você fica sendo julgado pelo olhar dos outros, enfim. Aí, tem a coisa do revezamento. Total. Então, assim, não é um ambiente muito convidativo. E aí eu comecei a focar nessa galera para treino em casa. Assim, é possível você cuidar da sua saúde sem você frequentar uma academia. Né? Dá para você treinar, dá para você cuidar do seu corpo. E aí eu comecei a ver nesse primeiro aplicativo que era onde tinha mais acesso aos treinos. Mas aí ok, aí eu tinha tirado ele do ar e planejei assim, sei lá por 2022, 2023 eu penso em lançar algo bem... robusto. E aí eu com essa minha consultoria online, quando deu janeiro de 2020, o pessoal que eu atendia, eu trabalhei com o Douglas Costa, esse jogador que eu tinha falado que eu fiquei 3 meses, eu trabalhei com ele na Itália. Então, tinha uma galera da Itália que fazia a minha consultoria online. E eles começaram a pedir para eu mudar o treino deles para ser feito dentro de casa, porque as academias estavam sendo fechadas. Lá na Europa. Em janeiro de 2020. Que a Itália foi um dos primeiros lugares a começar a fechar. Sim, eu me lembro. E aí eles começaram a mandar isso. Aí ok, aí mudava de um, de outro, foi mudando da galera. Aí depois outro pessoal começou a falar isso pra mim. As academias estão sendo fechadas por causa da pandemia. E eu, que é isso, pandemia, né? Porque aqui não tinha chegado, né? Assim, chegou né? depois do carnaval, né? E depois do carnaval. E aí eles começaram a explicar pra mim, falando. E aí tem só voltando aí um mês, em dezembro de 2019... Dia 5 de dezembro de 2019, eu inaugurei o Studio Core. Eu inaugurei a academia física de treinamento funcional. Mas você fez isso com recurso próprio? Você teve investidor? Teve investidor. E que os investidores foi o próprio grupo Velocity, o grupo da Velocity. E aí a gente acaba... Aí eles te procuraram e falaram assim, a gente quer fazer uma academia de treino funcional. Eles me procuraram querendo fazer uma aula dentro da Velocity com treinamento funcional. E aí eu fiz uma proposta para eles totalmente diferente. Falei assim, uma aula em cima de uma bicicleta de funcional tem muito mais chance de machucar as pessoas do que trazer um benefício. E aí eu fiz um outro projeto e apresentei para eles e eles gostaram. Investiram. E você entrou como sócio? Entrei como sócio. E aí o que acontece? Aí eu tinha acabado de inaugurar o Studio Core. Onde que foi inaugurada a primeira unidade? No Itaim. Tá. No Itaim. E aí eu fiquei com medo da academia. Falei, acabei de abrir uma academia. Se esse negócio que todo mundo tá falando aí fora chegar no Brasil, eu vou ter que fechar minha academia que acabou de inaugurar. Né? Eu preciso pensar em algo para segurar a clientela que a gente tá começando a construir. Né? Dentro dos estúdios. E nesse momento, você se lembra mais ou menos quantos seguidores você tinha? Eu tinha, aí por causa dos artistas postando, eu tinha acho que 100... numa por conta aí. média. Eu tinha mais ou menos 90, 100. E aí, preciso pensar em algo. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu tinha uns vídeos no meu Instagram que eram uns desafios em casa, ensinando as pessoas a treinar em casa. E era o tipo de postagem que eu fazia uma vez na semana essa postagem, que mais as pessoas engajavam e pediam para eu lançar o próximo desafio. Então o pessoal fica meio que na expectativa de toda semana ver esse desafio que eu ia lançar. E aí um dia eu fiz uma enquete no meu Instagram, falei, o que vocês acham da gente fazer esse desafio, que vocês gostam tanto, mas ao vivo? Aí todo mundo, que legal, vamos fazer. E aí beleza. E eu não sei se você lembra na época antes da pandemia, ninguém usava a função da live no Instagram. Não, era raríssimo. Depois que começou o boom das lives, né? E agora também ninguém usa mais, agora ninguém né? usa, mas era mais ou menos isso. Você ainda usa de vez em quando? Não faz tempo que eu não uso. Você ficou muito conhecido por conta desse recurso, né? E aí, hoje as lives acontecem dentro do aplicativo, não no Instagram. E aí, falei, beleza, vamos tentar, vamos ver como que é essa função. E aí eu comecei a fazer as lives ali de treino. E no primeiro dia a galera já engajou bastante, já começou a divulgar. Aí, vamos fazer amanhã também? Vamos fazer amanhã. Aí eu falei, vamos fazer durante uma semana. Vamos fazer durante uma semana. Aí uma semana muita gente engajando, um mandando pro outro. Aí tinha até os curiosos que apertavam para ver o que era aquilo. E aí começou cada vez mais gente. E aí chegou a pandemia no Brasil. O pessoal falando da pandemia.
Aí assim, começou a entrar bastante gente. Mas aí quando veio o lockdown, que ninguém tinha mais opção de academia, de nada, aí foi todo mundo a rodo ali pras lá. E você, para você fazer um treino em casa, você tinha algum requerimento de material, elástico, peso? Não, então, aí eu pensei, vamos fazer com o peso do próprio corpo, porque se eu tiver um material, vai ser muito interessante, mas às vezes esse material vai ser uma barreira para a pessoa não fazer do que fazer, né? Porque ela olha ali um pezinho, eu não tenho um pezinho em casa, então não vou fazer. Então eu mostrava treinos para fazer com o peso do próprio corpo, no máximo uma cadeira, uma simples cadeira. Então as pessoas gostavam muito, engajavam, e eu comecei a fazer todos os dias, de domingo a domingo, sem parar e sem pensar até quando, porque quando veio a pandemia, lockdown, na minha inocência ali, quando falavam quarentena, eu achei que quarentena eram 40 dias. E aí eu falei, sei lá, isso aqui vai durar 40 dias. E aí nada daquilo passar, vamos continuando, e as pessoas mandando um relato de como estava ajudando elas. Então acabava sendo um combustível, né? Porque não era pelos fatos assim de, vamos ajudar as pessoas fisicamente, emagrecer, ganhar massa, o que for, mas estava sendo bem para a cabeça delas. Ali e é engraçado porque exatamente durante esse período que a gente começa a falar muito saúde mental e começa a linkar saúde física e saúde mental, porque de alguma maneira a gente cindiu a relação corpo, mente, cérebro, né? A gente tem isso separado. E acho que durante a pandemia a gente começou a se relacionar. Tanto que hoje em dia, se você tem, por exemplo, um quadro depressivo, uma das primeiras coisas que te pedem para fazer é atividade física. É, verdade. Porque você tem um impacto direto no teu bem-estar. Sim. E foi bem nessa época que a gente começa a falar sobre wellness, bem-estar, e a importância das pessoas se movimentarem mesmo estando dentro de casa. Viu ali na prática, né? Porque a gente sempre soube, né? A atividade física faz bem. Mas quando a gente viveu aquele momento, a gente viu ali na prática, no dia a dia, como realmente faz bem e principalmente para a cabeça, né? A gente relacionava a atividade física ao coração. Né? Na década de 80, a história do jogging começar na década de 80, assim, a se popularizar, a gente sempre ligou com a saúde cardiovascular. Sim. E a gente não falava muito de cérebro. E aí a gente começa a falar do bem-estar cerebral a partir do momento em que a gente tá todo mundo preso dentro de casa, todo mundo ficando deprimido. Eu me lembro, eu engordei, sei lá, 8, 10 quilos durante a pandemia, porque eu não me movimentava. Eu comecei a sair para correr, mas também não tinha muito incentivo, motivação. E aí foi assim, através do relato das pessoas, isso foi sendo um combustível. Aí chegou um momento em que eu falei, bom, vou fazer até o dia 1º de junho. Eu estipulei uma data, não sei por que eu estipulei essa data, vou fazer até o dia 1º de junho, acho que a pandemia não vai mais passar disso, né? Lockdown, tudo. Até dia 1º de junho. E vai ser minha última live. E eu anunciei isso. E aí as pessoas começaram a encher meu direct para eu não parar de fazer. Mas eu já estava cansado ali, né? Porque eu estava fazendo todos os dias sem parar. E aí o pessoal começou a me mandar uma matéria de uma academia, na verdade uma empresa ali de fitness, que eles fizeram uma live lá na Austrália. E essa live teve 28 mil pessoas. Entraram nessa live ali para treinar. Aí o pessoal começou a me pilhar com aquilo, né? Porque a minha live dava 5, 8 mil pessoas no dia. Que era gente assim, pra cacete. Que era gente pra caramba. E eu deixava a live 24 horas salva. No dia seguinte eu apagava ela, porque vinha a próxima. Então eu ia fazendo isso. E ia dando escassez também, né? Ia dando escassez, mas eu não pensava em negócio, eu não pensava em nada. Vamos ajudar aí a galera. Nesse momento você tá vivendo de quê? Da minha consultoria, que era a única coisa que eu fazia a minha consultoria. Online também, do mesmo jeito. Então, assim, era um jeito, assim, de ajudar as pessoas. Puramente, e eu sempre falo isso, eu não tinha o objetivo de criar um negócio a partir daí. Eu não via a possibilidade de criar um negócio a partir daí. E aí eu falei, meio sem acreditar, eu falei assim, galera, vocês estão falando dessa live aí na Austrália, vamos fazer o seguinte, dia 1º de junho vai ser minha última live. Se nessa live tiver mais que 28 mil pessoas, eu faço até o final do ano sem parar. Eu falei meio que assim. E aí, beleza. Aí chegou no dia 1º de junho, começou a subir o número, crescer. A gente chegou a 30.700 pessoas. Aí você olhou e falou, puta que pariu, vou ter que fazer isso até era o uma final mistura do ano. de sentimento, né? Será que eu fico feliz, triste? Vou ter que ficar aqui até o final do ano. Aí eu fiz até o final do ano.
Mas aí nessa live... E aí a tua conta explodiu. Aí foi... Aí você já começou a PG. O tempo todo, aí matérias, muita coisa, trazendo visibilidade. E aí, nessa live, me deu um clique de falar assim, pô, acho que pode sair um negócio daí. Tem público para isso. Não, você já tinha também feito uma experiência anterior com o teu aplicativo, que você tinha parado, porque você não estava satisfeito com ele, e aí você pega esse aprendizado, mais a comunidade que você montou. Exato, a comunidade que foi criando ali. E aí eu vi aquela vontade que eu tinha de escalar, eu comecei a ver a possibilidade real ali. Com essa comunidade toda engajada que você tinha, você já estava com, E montar uma comunidade, acho que é uma das primeiras coisas que você tem que fazer quando você está montando um negócio. Primeiro a comunidade, depois o negócio que vem dessa comunidade, né? O que acaba sustentando, né, um negócio, eu vejo muito hoje, é a comunidade ali. Então eu comecei a ver essa possibilidade, comecei a tentar ver os caminhos que eu poderia ter para criar isso aí. E foi interessante porque nesse momento da pandemia eu tinha marcas me patrocinando, né, antes da pandemia. E quando minhas lives começou a ter esse boom de gente, as marcas queriam entrar na minha live também, né, para poder divulgar produtos e o que for. E eu fechei a porta para eles, né? Você não topou fazer? Não topei. E me ofereceram. Mas por qual razão? Porque assim, que eu via naquele momento? Muita gente estava sendo mandada embora do trabalho, tendo o salário cortado pela metade, muita gente estava num desespero financeiro. Eu não queria usar aquele meu espaço para esfregar algum produto na cara das pessoas e falar assim, ó, compre isso porque é necessário para você. Porque dentro de mim eu queria falar assim, ó, poupe seu dinheiro, porque a gente não sabe até quando isso aqui vai acontecer. E as marcas que me patrocinavam eram marcas grandes. Eu ainda tenho patrocínios deles, mas que são marcas grandes que não vão quebrar com uma pandemia. Mas, sei lá, a Dona Maria, que é confeiteira da esquina, ela iria quebrar. Né? Sei lá, o seu João, também da esquina, ele iria quebrar. Então, eu comecei a pegar os pequenos negócios das pessoas que faziam as minhas lives e divulgava eles. Os pequenos negócios da comunidade. Negócios. Essa galera vai quebrar, essa galera passa dificuldade. Mas as aí grandes vamos marcas supor, não. Eu entendo que se alguém quer fazer uma propaganda, sei lá, de um ultraprocessado, você vai dizer não porque não tem nada a ver, né? Todo mundo olharia para você e falar, pô, o Norton se vendeu. Sim. Mas uma marca de creatina, se não, nesse momento, você recusa a publicidade porque os produtos que queriam anunciar com você estavam fora do contexto, ou simplesmente qualquer produto de uma grande empresa eu estou recusando e vou trazer minha comunidade aqui para dentro? É meio que qualquer eu estava recusando. Eu tenho empresa comigo, que nem a Optimum Nutrition, que é de suplementação. Eles são globais, eles não são só aqui no Brasil, são globais. Eles não iam quebrar por causa da pandemia. Então, assim, o meu contrato com eles, que tem feed, tem Reels, tem Stories, tem tudo, mas não tinha live. Então, como ninguém acessava essa função da live, então nenhuma marca colocava em contrato live. Então, como eu não tinha isso, eu podia falar, olha, eu não tenho isso em contrato, eu divulgo vocês em qualquer momento, mas menos na live, naquele momento ali do ao vivo, né? Então, eu meio que fechei as portas para as empresas por causa disso. No momento da live, eu vou focar em divulgar a galera que faz a live e são pequenos empreendedores ali, comerciantes. E como que você selecionava esse público que você ia divulgar? As pessoas iam mandando, aí eu selecionava sempre 5 por dia. Mas eram milhares, imagino que eram milhares de pedidos. Você ficava entrando de DM em DM? Eu ia mandando, ia fazendo todo esse trabalho. Mas foi interessante, porque até hoje a gente recebe sempre mensagem de pessoas que, olha, você ajudou muito meu negócio na pandemia. Perto da minha casa, no bairro do Campo Belo, uma floricultura, sempre eles agradecem, mandam mensagem que eles estavam para quebrar e eles falam que muita gente comprou coisa deles ali. Então, legal, isso acaba sendo legal porque... fortalece a comunidade. Fortalece a comunidade, exatamente. Um vai ajudando o outro ali. Eu tenho a mesma coisa, assim, quando eu também tenho uma comunidade que eu sempre estou tentando fazer com que eles façam negócios entre si. E às vezes eles viram meus fornecedores, quando eu preciso de alguma coisa, eu sempre recorro à comunidade antes de mais nada. Esse negócio de você fortalecer essa família, assim, fortalecer essa comunidade que é para, enfim,
E você se fortalece também, né? É. Então, foi meio que nesse trabalho foi crescendo a comunidade, aí a gente foi vendo que dava para sair um negócio dali, uma plataforma, um aplicativo. E aí, final de 2020, como eu ia parar de fazer as lives, né, as pessoas também pedindo para eu continuar a fazer, eu falei, tá, então eu vou fazer agora um Instagram privado. E para entrar nesse Instagram vai ter uma mensalidade. E eu vou continuar fazendo live, mas nesse Instagram privado. Como eu fiz 1 ano gratuito aqui para vocês. E todo mundo entendeu, né? Enfim. E aí eu Nesse abri... momento você teve quantos assinantes? No dia que eu lancei, teve 2.000 de uma vez, mas a gente chegou a ter 14 mil assinantes ali. E aí fiquei 1 ano com esse Instagram privado, também a galera E ele fazendo. era uma bela fonte de receita. Quanto você pagava por mês? R$ 49,90 as pessoas pagavam. Porra. E aí depois eu comecei a ver a necessidade de sair da mão do Instagram, das regras do Instagram. Da Meta, né? E aí eu criar o meu aplicativo, né? Colocar aquilo que eu quero ali, né? As regras que eu quero. Cara, isso é muito sábio, né? Porque se você tá com toda a tua comunidade na Meta, a comunidade não é tua, é da Meta. Exatamente. Eu pensava assim, é como se eu estivesse morando numa casa alugada. Ou você montando a tua casa no terreno do sogro. Exato. Então, eu pensava assim, olha, se amanhã... né, o Instagram muda as regras, sei lá, não tem mais Instagram privado, é tudo público, acaba meu negócio. Então, eu precisava sair assim da mão deles. E aí foi quando eu fiz o ETN. Ao mesmo tempo, você acaba dificultando, você cria mais passos para a pessoa acessar o teu conteúdo, né? Tem que entrar na App Store, você tem que validar o teu aplicativo, você tem que passar 30%. Exato. Você tem que pagar também tanto a o Google Apple quanto a Apple. Vira um sócio seu. É de 30%, cara. É muito dinheiro. Muito. Bom, eles estão tentando quebrar esse monopólio da Apple, né? Porque no final das contas, cara, Sim. E você tem que pagar também, tanto para o Google quanto para a Apple, 30%. Tem que pagar. Eles viram sócio seu. Né? Nossa Senhora. E aí, então, a gente fica nesse impasse, né? Mas o que vale no mundo digital? No mundo digital, o que vale são dados. Né? Então, eu criei um grande negócio dentro do Instagram em que os dados não eram meus, eram do Instagram, da Meta. Né? A partir do momento que você faz um aplicativo e as pessoas estão lá, aí os dados acabam sendo seus. Né? Então, isso que acaba sendo valioso no mundo digital. E o conteúdo que você... E, obviamente, com o teu app, você tinha muito mais flexibilidade para disponibilizar esse conteúdo, né? Você tinha uma experiência mais customizada, Sim. Você tinha um questionário, uma jornada que o cliente passava que era mais refinada, porque no Instagram é uma live para todo mundo. Não é que e as pessoas estão em tempos diferentes, né? Tem gente que está procurando uma coisa, tem gente que já está experiente, só está na manutenção. No aplicativo você conseguia oferecer um serviço muito mais customizado, dependendo... Programas variados ali, né? Então, hoje eu tenho ali desde aula de pilates para grávida, até aula de dança. Tem outros professores ali dentro também. E você começou a trazer outros professores? Comecei a trazer outros professores, né? Então, quando era a live em 2020, eu fazia todos os dias às 8 da noite. Em 2021, eu fazia todos os dias às 8 da noite e 8 da manhã. Que eu fazia um treino localizado de manhã e à noite um geral. E aí, depois eu comecei a chamar outros professores para fazer lives durante o dia. Então, a gente foi preenchendo aí os horários. Hoje, eu continuo fazendo a live das 8 da noite, mas tem mais 5 lives... Todos os dias? De segunda a sexta. De segunda a sexta eu faço. E aí, eu tenho outros professores que fazem nos outros horários também. Sempre quando você tem essas transições, né? Você acaba tendo um pouquinho do pessoal se familiarizar com outros professores, isso é normal. Eu assinei porque eu só posso fazer às 8 da manhã e queria fazer com você. Aí até ela acostumar com outro professor. Então tem uma transição aí, que às vezes você perde pessoa no caminho, mas depois você recupera. E as lives ficam gravadas? As aulas ficam gravadas? Então você consegue acessar. Porque a live, assim, cá entre nós, se você fizer a live de ontem, às 8 da manhã ou às 4 da tarde, qual que é a diferença? Então, por que eu continuo fazendo live Por até comunidade, hoje? porque as pessoas interagem. Interação. Interação.
isso ali, que cria um compromisso, a pessoa que às vezes ela é indisciplinada, né? Através da live ela consegue criar um compromisso de 8 horas da noite eu tenho que estar lá. É como você ter seu personal na academia. Como ter um personal. Né? E essa coisa da interação, de você falar com ela, você responder ela, o pessoal ir se conhecendo, batendo papo, um provocando o outro. É legal esse ambiente e no sentido que... Como os dados, né, são nossos, vamos supor que hoje às 8 horas da noite você entre na live e hoje é seu aniversário. Quando você entra na live, o aplicativo ele me detecta e me avisa que é o seu aniversário. Então ali na hora da live eu vou lá e eu te dou parabéns. Parece que são coisas simples, besta, mas que faz a diferença muito na vida das pessoas. Até porque aquece um pouco essa frieza do digital, Sim, né? Você tem uma coisa que fica mais próxima e a comunidade acaba te aquecendo um pouco, porque o digital é um pouco frio também, né? E às vezes coloca uma barreira muito grande, né? Às vezes a pessoa que ela me via na rede social, dando aula para jogador de futebol, para artista, e a pessoa me segue, sei lá, ela é de um outro estado, ela fala, pô, eu nunca vou conseguir ter uma aula com o Norton, nunca vou poder conversar com o Norton, tirar uma dúvida com ele. E aí quando você aproxima, a live ela humaniza muito, né? Fica mais intimista também, né? E aí você aproxima, a pessoa ela consegue ter um contato com você, ela consegue receber uma mensagem sua, você responder uma pergunta dela, ela grava a tela e posta assim da felicidade que ela fica. Que demais. E hoje em dia, quando você faz uma live, você tem mais ou menos quantas pessoas simultaneamente na sala? Depende do dia. É igual academia. Segunda-feira à noite é lotado. Na sexta-feira é mais tranquilo, né? Então, hoje você pega uma live numa segunda-feira, umas 500 pessoas, 600 pessoas ali junto, treinando, aí já na sexta já diminui, mas aí como fica gravado, a galera E você cria uma relação com essa comunidade? Sim, você começou a sempre criar... ali, ativo. Tem antes, depois, as pessoas, você acompanha a evolução dessas pessoas? Sim, o pessoal... Eles têm, dentro do aplicativo, é legal porque a gente fez tipo uma comunidade igual o Instagram. A pessoa consegue ter o perfil dela, ela posta as fotos que ela quiser lá dentro da comunidade, ela faz stories ali dentro da comunidade. Então, às vezes, ela tem vergonha de postar algo no Instagram. Mas não dentro da comunidade. Mas da comunidade, não. Então, ali eu acabo interagindo com eles, então vendo a evolução, vendo quem treinou, quem não treinou. A gente tem um ranqueamento ali que é legal. Que você acaba gamificando também toda a história. Então, é legal porque vai incentivando ali, né? O pessoal vira uma academia digital. E sempre sem necessidade de equipamento em casa, usando só o peso do corpo. Essa live que virou tradicional 8 horas da noite é com peso do corpo. Mas hoje a gente já tem uns treinos localizados, umas lives localizadas que vai usar pezinho, que vai usar elástico, caneleira. E aí o pessoal vai adaptando ali. Mas senão ela pode pegar o treino que ela quiser. Hoje eu tenho treino para fazer em academia, treino para fazer no parque, treino para fazer em qualquer lugar ali. Que massa. E aí você sai a gente sai da pandemia, você já com essa comunidade estruturada monta o ETN, né? ETN, Aí você monta o app, você começa a perceber que tem uma migração dessas pessoas do Instagram pro app, você começa a trabalhar o app para ser o seu negócio, mas você ainda tem o Studio Core. A gente vendeu no final do ano passado. Mas ainda, quando você sai da pandemia, você está com os dois negócios rodando. E as academias também tiveram um boom depois da pandemia. Começaram a abrir um monte de... Eu me lembro que tinha, no meu bairro, tinha um Studio Core. A gente vendeu o ano passado, final do ano passado, com 104 unidades. Para quem vocês venderam? Para o Grupo Smart. Ah, para o Grupo Smart vocês venderam? A gente vendeu para eles. Mas E eles continuaram com as marcas, não? Continuam. Mas a pandemia, que era o nosso medo, né? Que, acabamos de abrir aqui o estúdio, foi meio que o boom, que foi, acho que também quando o pessoal começou a me conhecer, começou a automaticamente conhecer o Studio Core, a Velocity, então começou outros franqueados querer ter uma academia daquela. Então foi quando começou também dar o boom ali pra gente. E também, por ser um local físico, que eu ia estar, né? Então, eu fazia uma aula especial no Studio Core do Itaim todo sábado, né? E essa aula começou a ser muito concorrida, porque as pessoas, às vezes, que faziam uma live, elas queriam te conhecer pessoalmente. Então, elas queriam ir lá e já reservar a aula, então enchia muito ali.
E até às vezes a pessoa não ia conseguir fazer a aula, mas ela queria ir lá te conhecer e te agradecer ali pessoalmente, sabe? Então ficou um ponto também físico ali para a pessoa às vezes ter um acesso. Pô, então foi assim, as coisas foram encaixando perfeitamente, né? Foi. Para você chegar E no... sem planejar. Não, e sem planejar... Não, assim, com um planejamento intuitivo, né, Norton? Não dá para tirar a tua responsabilidade disso Sim. também, né? De você perceber que você tinha que montar uma comunidade, das pessoas entenderem que você não estava colocando marcas dentro dessa comunidade, sim fomentando essa comunidade. Depois de pegar aquela tua primeira experiência que não tinha dado certo, ou que não tinha dado tão certo, e refinar o produto depois, aí o Studio Core. Sim. Tudo isso também tem muito da tua engenharia, né? Foi se encaixando, mas é que eu digo que não teve um business plan estruturado, né? Anteriormente é isso. Então as coisas foram acontecendo e qual que é o próximo passo? Qual é o passo da semana que vem? Vamos fazer. Então, qual é o próximo agora? Vamos fazer. Então, foi meio que indo assim. Essas oportunidades foram surgindo no meio do caminho e a gente foi aproveitando. E aí, Studio Core e Velocity e ETN convivem por 2 anos, 3 anos que você ficou com... Porque por você aí, também estava no plano... Você não estava no plano de expansão? Qual que era a tua responsabilidade a gente dentro do Core? Dentro do objetivo de expandir. Na verdade, eu topei entrar no negócio para isso. Né, eu nunca sonhei em ter uma academia física, mas eu só queria se eu tivesse a oportunidade de a gente expandir ela para futuramente ela ser vendida, um grande grupo comprar ela. E com a tua metodologia, porque essa metodologia quem criou foi você. Aí depois foi chegando outros professores que foram sempre... A gente e você foi treinava tudo esses professores para dar eu comecei a treinar eles. Aí hoje tem um professor que até hoje está lá, que é o responsável por treinar os outros professores. E ele também é meu professor dentro do aplicativo. Ah, que demais, que demais. E aí você vende a Velocity e o Studio Core, e aí você... pega essa liquidez e traz para dentro de ETN? Não, você continua com o ETN? Não, continuo com o ETN. Na verdade, eles são 2 negócios diferentes, né? Mas que eu costumo trabalhar as 2 comunidades, né? Ali em conjunto, mas eu não misturava eles. Você já não tem mais nenhuma participação com Core e Velocity? Nem como consultor, nada? Nada. Já se desligou completamente. E aí, o que você quer para o futuro do ETN? O que você está pensando? Porque você também estava me contando aqui que você está entre Orlando e São Paulo. Pensando em expandir para a gringa também, né? Para a comunidade hispânica. Meu objetivo é esse, é conseguir entrar com um aplicativo no mercado americano. Mercado americano, quando eu falo, não é no mercado americano dos brasileiros que moram lá, mas o americano mesmo que mora lá. Eu quero conseguir furar essa bolha. É um mercado muito mais competitivo, mas é um mercado também muito mais fechado. Né? Eles valorizam muito o deles, né? O americano, enfim. Então, eu quero conseguir furar essa bolha para entrar nesse mercado ali. Porque se entrando nesse mercado americano, você entra para o mundo inteiro com mais facilidade. E quais são as dificuldades que você encontra para entrar no mercado americano? Por exemplo, você tem grandes corporações como Fitness Plus da Apple, Peloton, eu acho que quem mais que tem essa... Quais são os seus grandes concorrentes na gringa? O Peloton seria o primeiro que viria na cabeça ali. Mas você tem muitos professores ali que também já têm aplicativo. Porque mesmo a Peloton já tem os seus superstars, né? Começaram a surgir professores que ganharam notoriedade por conta dessas comunidades, né? É que o que eu vejo que tem lá, tem muito do mesmo. O que você chama de muito do mesmo? É o mesmo estilo de aula, o mesmo modo de falar, e bem focado no objetivo que o americano ali tem. Que seria diferente do nosso? Diferente do nosso. A maneira como você vai numa academia lá, numa academia aqui, como cada um treina é bem diferente, os objetivos é bem diferente. Por curiosidade. Uma mulher americana, ela sempre quer saber o segredo da mulher brasileira, do corpo da mulher brasileira. Mas o treinamento que eles fazem é totalmente diferente. Uma coisa simples que a gente vai numa academia aqui, a gente vê, caneleira. Nos Estados Unidos não existe caneleira nas academias. Não sabia. Não tem. Se entrar numa academia americana, se procurar uma caneleira, não tem. Então... Elas não dão tanta ênfase para os glúteos? Querem, mas sempre com os exercícios muito generalizados. Dentro das academias americanas não existe professor, igual existe no Brasil, o professor de sala que fica ali. Né? Então, a academia
americana, ela é muito mais barata do que uma academia aqui no Brasil, né? Mas você pagou, você entrou, você tem uma baita infraestrutura, mas você que se vira lá dentro. Então, você vai meio que repetir o que você está olhando a pessoa ali do lado fazer. Então, às vezes o treino do homem e da mulher é meio que a mesma coisa ali, coisa que no Brasil é muito diferente. Então, você já tem um professor ali te orientando, por mais que seja, sei lá, ele faça uma ficha de treino ali para você, mas é uma ficha ali para um treino dentro do teu objetivo. Até porque lá nos Estados Unidos, para você ser um personal trainer, você trabalhar numa academia, você não precisa de faculdade. Ah, não sabia disso. Aqui você faz a faculdade. Fazer educação física. Aqui a gente está acontecendo também lá aqui no Brasil é que agora as academias estão virando ou clubes holísticos que cuidam da tua alimentação, que também é isso, né? Não adianta você puxar ferro ou fazer treino se você não cuidar do teu sono, da tua alimentação, enfim, do teu descanso, né? E aqui as academias estão se ultra especializando. Então você tem uma academia para uma elite A mais que vai pagar 3, 4 mil reais por mês na academia. Sim. E você tem aquelas academias tem as academias ainda de bairro, que são muito importantes, tem as academias do Grupo Smart que estão, né, comendo o lugar das academias de bairro. Então, lá na gringa, eu tenho a impressão de que as academias às vezes, começam a se juntar com os clubes e ter essa segmentação muito... que a gente está começando a ver aqui no Brasil. Sim, sim. Lá eles chamam, né, de clube de ginásio, que você vai ver uma academia lá, tem desde a área que cuida de criança, desde a área que dá natação, eles têm uma variedade muito grande ali. Então, por isso são clubes ali, né, que eles acabam oferecendo ali na infraestrutura. E você não teria interesse de montar uma academia que tivesse uma visão mais holística de saúde? Eu já pensei. Assim, na verdade, eu continuo pensando de vez em quando. Porque o que eu vejo ali no mercado da Flórida em si, né? Orlando, mais precisamente. Você tem uma comunidade brasileira muito grande, né? E aí eu já pensei no público brasileiro, ao invés o aplicativo entrar no público americano, mas no físico eu pensei muito na comunidade brasileira, porque lá tem diversos restaurantes brasileiros, supermercados brasileiros, você tem todo tipo de serviço para um brasileiro. Hoje você consegue viver lá sem sair do Brasil. Exatamente, com uma sensação que você está no Brasil. Mas não tem academia para brasileiro. Isso não tem. Uma academia focado, não no público brasileiro, mas com uma metodologia brasileira. Não tem. Então, eu já pensei também nessa possibilidade. Até um estilo de Velocity, eu acho que daria muito certo lá. Então, porque no final das contas, tem essa coisa do BJJ, do Brazilian Jiu-Jitsu, que entrou muito naquela região, e essa maneira de você ver o corpo, que aqui no Brasil a gente tem muita, né, tem muita relação com o nosso corpo, é diferente da relação que imagino que tem os gringos. A gente, talvez eles vejam, e aí você me corrija porque você conhece aquela cultura muito melhor, eles têm mais a preocupação de escapar do corpo que é volumoso, que é gordo, do que ficar com o corpo definido. Sim. A gente tem o corpo como um cartão de apresentação do nosso, né? O corpo na praia, tá todo mundo exibindo. A gente pensa muito mais na parte estética do que eles, né? O brasileiro é muito mais preocupado nesse seguinte. Mas o que assola muito lá é a obesidade, né? Então, na verdade, são as doenças que a obesidade pode trazer. Então, eles estão já tendo uma consciência um pouquinho maior sobre a prevenção dessas doenças. E o jeito de você prevenir é através da atividade física, assim, o principal canal, né? Vamos falar assim. Então, eles acabam se preocupando mais nessa de fugir, né, da doença, mas muitas vezes eles não olham nem com a possibilidade de esteticamente mudar, né? E é uma coisa muito recente da gente perceber que o músculo muitas vezes tem mais impacto na nossa saúde, inclusive para emagrecer, do que você fazer atividade aeróbica. Sim, né? sim. Essa é uma coisa que eu descobri agora, faz 2, 3 anos que a gente começa a falar. E vira todo um mercado de proteína. Aliás, você nunca pensou em entrar nesse mercado de suplemento, proteína? Já pensei, mas eu acho que a concorrência e as burocracias são muito grandes. Então... eu tenho a marca que me patrocina, eu falo, vou continuar ali assim, que é menos dor de cabeça. Assim. Mas é isso que você falou, quanto mais músculo você tem, mais rápido é o seu metabolismo. Então, quanto mais rápido o seu metabolismo, mais gordura você consome. Então, você tem... O seu corpo acaba tendo dificuldade de estocar gordura. Então, quanto mais músculo você tem, mais definido, seco, magro, você consegue ficar.
Que massa. Norton, então agora o teu foco é expandir o ETN para o mercado estadunidense, entrando pela comunidade hispânica, né, latina, e aí você não sabe o que você vai fazer. Agora você está também naquela fase de que você vendeu um negócio... Estudando os mercados, né, e vendo as possibilidades, quais são os caminhos que tem, né, porque cada país tem suas burocracias, né, suas barreiras. Você tá com 39? 38? 38, Daqui a pouco você vai fazer família e já encontra um outro... vamos ver o que o futuro te reserva. Exato. Pô, foi uma delícia de papo. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, papo muito bom. Prazer todo meu, eu aprendi bastante com a tua história. Obrigado, Facundo. Espero que também o ouvinte, o telespectador tenha aprendido. Divã de CNPJ, toda quinta-feira aqui no canal UOL. Até a próxima. Uau!